Olá! Você já se deparou com situações onde nos percebemos em um mar de interrogações? Onde as possíveis opções e caminhos a seguir parecem estar sob uma densa nuvem? Então, é essa nuvem que pretendo, junto com você, dissipar. Sim, pensar com exatidão é o tema do programa de hoje. E também a 11ª Lei do Triunfo. Meu nome é Dinair Martins, sou coach de vida consciente. Está começando mais um programa Vida Consciente, aqui na Rádio Comunitária Dunas de Itaúnas, pelas ondas da 87,9 FM, todas as quartas-feiras, às 10 horas, e com reapresentação aos domingos, também às 10 horas. Vamos lá para a história de hoje. A história que vai contextualizar um pouco, né, do tema que a gente vai abordar. Essa estrutura que eu tenho utilizado desde que comecei a fazer os programas aqui na Rádio Comunitária Dunas de Itaúnas. A fábula que eu vou contar hoje é a fábula do sapinho surdo. Eu já conheci essa fábula e acredito que você também já possa ter conhecido. Mas vamos trazê-la novamente para o nosso cenário para que ela sirva de um argumento, né, de vários argumentos, aliás, para dar mais embasamento ao que vamos discutir hoje, ao que vamos procurar entender melhor hoje, tá? Então, era uma vez uma corrida de sapinhos. O objetivo era atingir o alto de uma grande torre. Havia no local uma multidão assistindo, muita gente para vibrar e torcer por eles. E começou a competição. Infelizmente, uma onda de negativismo pairou sobre a multidão, como se fosse uma nuvem densa e escura. E a multidão começou a gritar: que pena! Esses sapinhos não vão conseguir, não vão conseguir. E os sapinhos começaram a desistir. Entretanto, havia um que persistia e continuava a subida em busca do topo. A multidão continuava gritando: que pena! Vocês não vão conseguir! E os sapinhos estavam mesmo desistindo, um por um, menos aquele sapinho que continuava tranquilo, embora cada vez mais arfante, cansado, né? Afinal, estava subindo uma torre. Já ao final da competição, todos desistiram, menos aquele sapinho. E a curiosidade tomou conta de todos, que queriam saber o que tinha acontecido. E assim, quando foram perguntar ao sapinho como ele havia conseguido concluir a prova, descobriram que ele era surdo. Então, caro ouvinte, esta é a fábula de hoje. Termina com essa informação de que o sapinho era surdo. E como a maioria, aliás, todas as fábulas trazem em si uma moral, né? Uma moral da história que nos faz refletir sobre determinado argumento. E aí a gente já coloca em questão de que surdez, né, o autor dessa fábula está se referindo. Eu, da minha parte, não acredito que seja uma surdez física, apenas uma surdez estratégica, né? Essa fábula fala também sobre ter um objetivo principal definido, que no caso era atingir o alto de uma grande torre, certo? Fala sobre acreditar em si mesmo, ter autoconfiança e entusiasmo, que é o caso do sapinho, surdo, entre aspas. E qual é a relação desta fábula com a 11ª Lei do Triunfo, que faz parte das 16 Leis do Triunfo do livro de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo? Qual é o tema desta lei? É pensar com exatidão. Bem,
Qual é a relação desse pensar com exatidão e a fábula do sapinho? Vamos lá. Pensar com exatidão tem a ver com discernir entre os pensamentos que fortalecem e colaboram para o atingimento do alvo e, no outro lado, os pensamentos que nos distanciam do alvo pretendido. Então, pensar com exatidão, mesmo sendo um exercício de aparente facilidade para executar, ele traz em si uma certa complexidade. Vamos entender um pouco melhor. Sim, vamos aprender a separar fatos de informações. Dinaí, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Grande parte das informações que recebemos não é baseada em fatos reais. Após identificar os fatos, ou seja, após investigar e averiguar a verdade, né, dos fatos, aí a gente vai alocar em duas classes. Ou seja, pega todos os fatos que você conseguiu identificar e vamos dividir em duas listas, em duas colunas. A primeira vai receber o título de importantes ou de relevância. A segunda, você coloca o título de sem importância e sem relevância. Sim, mesmo sendo um fato, para o que eu estou querendo, não tem importância nem relevância, porque eu estou pensando no meu objetivo principal definido. Eu, Dinaí, tenho um. Você tem o seu? Não? Cria o seu também. É muito importante ter um objetivo principal definido na nossa vida. Ele nos norteia, ele nos dá uma direção para buscar um caminho, um prêmio, sei lá como a gente pode dizer, né? Um resultado que tem a ver com a nossa essência, tem a ver com a nossa idiosincrasia, o nosso jeito de ser. E é alguma coisa que quando a gente conquista, a gente fica muito feliz, a autoestima vai lá para cima e a gente acaba se fortalecendo e sendo uma pessoa que vai motivar outros a também buscar realizar os seus sonhos através do objetivo principal definido. Então, vamos ficar somente com a classe de fatos importantes e com relevância, ok? Ou seja, aquelas meras informações não farão parte dos meus pensamentos. Tá eliminado das minhas listas, né? Na fábula, o sapinho considerou apenas o fato de atingir o alto daquela grande torre, ou seja, o objetivo principal definido para ele era atingir. Então, ele desconsiderou todas as informações que o motivava a desistir do seu objetivo. Ele se fez de surdo. Ele se fez de surdo. Essa fábula, nossa, ela é muito rica quando ela vem nos demonstrar o quão às vezes a gente ouve coisas que não ajudam a gente, que não motiva a gente, que não nos coloca no caminho do que eu quero alcançar em termos de sonhos pessoais. Então, o sapinho se fez de surdo, mesmo porque as tais informações que o público estava verbalizando, gritando, não eram baseadas em fatos reais, visto que ainda nem chegaram ao final da competição. Como é que eles poderiam ficar falando não vão alcançar, não vão conseguir, né? Então, assim, eram informações que não eram baseadas em fatos. O sapinho acreditou em si mesmo, ele teve autoconfiança, bastante entusiasmo, né? Que são virtudes, são características de vencedor, de pessoas que alcançam o que querem. No nosso tempo atual, hoje, no século XXI, estamos fazendo esse programa em 2019, né? Outubro de 2019. No nosso tempo atual, a gente tem grandes facilidades de ter informações por causa do evento da internet, né? E até a internet a gente está utilizando também para propagar esse programa. Então, com o evento da internet, veio para nós muitas informações. Informações de
todo tipo e modelo. Então, hoje, de uma certa forma, aparentemente, parece que é mais laborioso discernir fatos de meras informações, até porque tem muito fake news por aí, né? O que mais tem. Porém, a gente tem uma bússola interna, um guia interior, uma consciência que mais ou menos nos dá uma direção que é, que é infalível para seguir a luz, para seguir o bem, o bom e o belo. Então, minha recomendação para você que está me ouvindo é que seja ainda mais criterioso em suas verificações, bem criterioso mesmo. Para praticar essa lição de pensar com exatidão, faz-se necessário ter caráter íntegro e sólido, pois pode acontecer que em alguns momentos os fatos não corroborarem com o alcance do seu objetivo principal definido. Em algumas circunstâncias isso pode acontecer, mas fato é fato, fato não se discute, né? Nesses momentos você vai procurar aumentar ainda mais a sua fé, ou seja, acreditar naquilo que os olhos não veem, que essa fé vai te manter no caminho, no seu caminho, e com certeza você vai alcançar seu alvo. No caso da fábula, né, que os sapinhos subindo, alguns foram desistindo, aquele fato de alguns desistirem poderia abalar o seu propósito, o seu objetivo principal definido, que era alcançar o topo. Porém, nesse momento, você vai se munir de ainda mais fé. Fé em quê? Fé na sua vitória, fé no seu sucesso, fé que você vai alcançar o objetivo principal definido, porque tem algo em você muito forte que te fortalece e te mantém no caminho que você escolheu, no caminho que é seu. Você conhece alguém que habituou-se a lidar apenas com os fatos importantes e relevantes relacionados com a sua própria vida? Conhece? Bem, eu conheço algumas pessoas, não são muitas, mas eu conheço sim, graças a Deus, são modelos na minha vida. Como são os resultados desta pessoa que você lembrou e agora que você identificou? Perceba os resultados dela, o que ela já construiu na sua vida. É interessante fazer essa pesquisa no nosso entorno, mesmo que não sejam pessoas muito próximas a mim, mas é importante eu buscar essa referência, esse modelo, para que de alguma forma eu utilize esse modelo para me modelar, para modelar o meu comportamento, a minha dinâmica de atitudes, de pensamentos, sentimentos. A partir desse modelo, dessa referência, eu vou ter mais argumentos reais e fortalecedores na minha vida. Eu vou citar aqui um que não é do nosso entorno próximo, mas que todos nós sabemos quem é, conhecemos, de leitura, né? Thomas Edison é um belo exemplo de homem que atingiu a grandeza por meio da organização, classificação e uso de fatos relevantes. Thomas Edison, ele lidava principalmente com as leis da natureza. E assim, ele necessitava estar certo dos fatos antes de poder dominar a natureza, né? Sempre que apertamos um interruptor de luz elétrica nas nossas casas, no nosso local de trabalho, onde quer que seja, a gente vai lembrar que foi a capacidade do Thomas Edison de organizar fatos de relevância que tornou isso possível, né? Então, prosseguindo com esse assunto, que é as leis do triunfo, que eu tenho trazido nos últimos programas, vou ler para vocês somente um parágrafo, aliás, dois, que está lá no livro A Lei do Triunfo, onde fala um pouco dessa 11ª lei. Diz bem assim, escute com atenção. Ter foco é outra lei essencial para quem quer obter sucesso. Devemos aprender a dirigir os nossos pensamentos somente para os assuntos, fatos
e informações que de alguma forma nos deixarão mais próximos do nosso objetivo principal definido. Interessante ele falar, né? Fatos e informações. Aqui nessa frase ele não eliminou as informações. Porque, caro ouvinte, em alguns momentos da nossa vida vai ficar totalmente não vai ser possível a gente conseguir os fatos para comprovarem aquela informação. E aí é nessa hora também que você vai utilizar o seu discernimento para entender de onde vem aquela informação, se a pessoa que está trazendo aquela informação é idônea, se ela tem credibilidade, se essa informação é a informação que vai ser relevante para você na sua vida, se vai fazer diferença na sua vida, para você alcançar o seu propósito pessoal. Então, vai ter algumas situações em que a gente vai ter somente informações. Não vamos ter condições de obter os fatos, tá? Então, tudo é com muito discernimento e sempre avaliando caso a caso, situação a situação. Então, a meta é passar a raciocinar dedutivamente, apenas com base em fatos comprovadamente verdadeiros, que possuam importância real e que sejam úteis de alguma maneira, ou informações que são questionadas a partir da credibilidade de quem nos traz e da relevância para a nossa vida. A gente tem um sensor interno que nos guia também. Quanto menos a gente ficar à mercê de utilizar e basear em fatos, é melhor, mas se não tiver jeito, a gente vai sim utilizar somente desse sensor interno, que é um sensor poderoso, digamos, de passagem, né? Dinaí, então pensar com exatidão e ter foco no objetivo principal definido me possibilita construir meu castelo do triunfo? Isso mesmo, caro ouvinte, bingo para você. Isso mesmo. Você entendeu perfeitamente o mapa que te levará ao tesouro, ao seu tesouro. E agora, depois de discorrido todo o programa de hoje sobre essa 11ª lei do triunfo, eu reafirmo para você que está me ouvindo que a recompensa que te espera ao praticar esforçadamente e com inteligência o pensar com exatidão te conduzirá à passagem secreta que dissipará grande parte daquelas nuvens densas a que me referi no início de minha fala. Você tem a ousadia de promover para você uma vida melhor? Tem? Então, meu caro ouvinte, ouse ter uma vida melhor a cada dia. Acorde todos os dias pensando que você tem toda a sabedoria do mundo para já de cara no seu dia fazer essa separação de informação dos fatos, informações e fatos, verificar a procedência das fontes que estão te trazendo as informações, prestando atenção bastante no fato e tendo assim uma predisposição a seguir por uma energia da positividade, do positivo, daquilo que cria vida em abundância, em harmonia, ambiente harmonioso, amor, paz, lealdade, né? Companheirismo, fraternidade. Pense sempre em transitar por essas egrégoras do bem. Quando vier alguém te trazer alguma informação que é da energia negativa, agradeça e diga: não estou interessado em entrar nessa energia do negativismo. Minha vida é positiva e é nas afirmativas que eu vou seguindo o meu caminho. Ok, caro ouvinte? Eu espero, assim, do fundo do meu coração, ter te ajudado no dia de hoje, para que você pense com exatidão e tenha bastante discernimento nos pensamentos que você acolhe dentro de você. Tem uma frase que eu, nos últimos tempos, tenho
me sintonizado com ela ao acordar, que ela é mais ou menos assim. Escolho os pensamentos que me fortalecem, que me colocam mais perto do objetivo que eu quero alcançar. Reconheço meus pensamentos e escolho os que me fortalecem, né? É legal, né? Eu tenho praticado isso nos últimos dias e eu tenho gostado bastante. É isso. Na próxima semana eu vou te apresentar a 12ª lei do triunfo. Gratidão por ter ficado comigo até agora e refletir comigo sobre temas tão ricos, tão valiosos e tão importantes sempre nos nossos dias atuais, como antigamente, e nos próximos que virão. Muito obrigada. Este é o programa Vida Consciente. É muito bom mesmo estar com você aqui nesta rádio maravilhosa, que é a Rádio Comunitária Donas de Itaúnas, pelas ondas da 87,9 FM. O programa Vida Consciente vai ao ar todas as quartas-feiras às 10 horas, com reapresentação aos domingos também às 10 horas. Você pode ouvir este e os programas anteriores em meu canal no YouTube e também no Spotify. Inclusive, além de compartilhar com pessoas que não puderam ouvir a rádio, você pode também colocar comentários. Eu vou gostar muito, inclusive, de saber a pessoa que você escolheu como referência em termos de pensar com exatidão. Eu vou gostar de conhecer a pessoa que você escolheu para ser o seu modelo, a sua referência. Agradeço por se inscrever em meu canal, dessa forma o YouTube pode avisá-lo sempre que eu postar novas gravações. Meu nome é Dinair Martins e eu sou coach de vida consciente. Um grande abraço e desejo a você muitos pensamentos exatos. Grande abraço, fui!